quando eu falo terapia natural, eu falo de um tratamento que vê o ser como completo, né? Não separado. Como, por exemplo, eu vou tratar só o joelho, eu vou tratar só a cabeça, eu vou tratar só os cabelos, eu vou tratar só a unha. Não, na terapia natural nós vamos observar o ser completo, né? Ou seja, se dorme bem, se come bem, se tem bons pensamentos, se tem bons sentimentos, o que aconteceu, o que está trazendo um sofrimento, aonde no corpo que dói, aonde que dói na alma, né? Enfim, a gente vai olhar o ser inteiro, né? Do corpo físico aos outros corpos, porque nós possuímos outros corpos, né? O corpo físico, ele é o corpo mais denso que a gente possui. Depois a gente tem um duplo etérico, né, que vai dar, vamos dizer assim, duplicar energeticamente todos os nossos órgãos, né? Então, quando você faz uma cirurgia espiritual, né, você está trabalhando diretamente no seu duplo etérico. É onde tem seu coração energético, é onde tem seus rins energéticos, né? Enfim, nós vamos ver de onde vem essa doença, né? É um processo energético, é um processo espiritual, é um processo físico, é um processo hereditário, qual padrão emocional, mental, espiritual, né, que está por trás. O terapeuta natural, ele vai expandir a visão com relação a quem está sendo tratado, né? Você pode se tratar, então eu posso fazer isso por mim e para um terapeuta natural, o primeiro ponto é fazer o autotratamento, ou seja, eu vou precisar parar e olhar para mim, para as minhas necessidades, para as minhas dores, para as minhas felicidades, enfim, para quem eu sou, para quem eu quero ser, para que eu estou servindo. Então essas perguntas mesmo, essa autoanálise, ela começa com a gente, né? Então o terapeuta natural, ele é chamado o tempo inteiro para se observar, para se analisar, para buscar uma melhora do ser. E quando está fazendo um tratamento para outras pessoas, e não fica só em outras pessoas, porque a gente usa a terapia natural para animais, os animais de estimação, ou não. Então, para os animais, para as plantas, para as próprias plantas, a gente pode cuidar da planta com a planta. Tem uma aluna, tive uma aluna que ela dava banho de ervas nas ervas, eu achava isso o máximo, né? Então, ela dava banho de alecrim, ela pegava, conversava com as plantas e quando sentia, né, quando a interação está muito refinada, a gente passa a sentir as emoções das plantas, né, porque elas possuem emoções, né, para quem não sabe. E quando ela percebia que a planta não estava feliz ou não estava, né, bem, ela fazia um chá, deixava esfriar e espirrava na planta assim, dava um banho de ervas com as ervas e ela falava assim que renascia. Então, assim, eu achava o máximo isso, né? Achei o máximo isso. Então, por exemplo, quando tem formiga nas plantas, você pode colocar pó de canela. Então, estou tratando a planta com a planta, né? Para afastar as formigas. As formigas não gostam de canela. Então, ela vai saindo. Então, estou usando das próprias ervas para tratar das ervas. Né? Então eu posso cuidar das ervas, posso cuidar de animais, eu posso cuidar de pessoas, eu posso cuidar de objetos, né? Porque tudo tem um campo de energia. Não é só a gente que tem uma aura, né? Tudo tem um campo de energia. Então às vezes eu tenho uma caneta e eu ganhei essa caneta de uma pessoa que me desejou mal, eu senti um arrepio na alma, não gostei, achei ruim, qualquer coisa, né? Já escutei isso muito, eu acredito que todo mundo já tem escutado ou até sentido alguma coisa assim, poxa, não me deu de coração, né? Você pode cuidar do campo energético, né? Tudo que a gente pensa e direciona a energia pode impregnar, tanto em pessoas, animais, plantas e objetos. Vamos dizer assim que é um princípio da magia. E eu posso pegar a erva e limpar esse campo do próprio objeto, né? Então, quando a gente trabalha também o sacralizar, né, os instrumentos, os objetos, né? Então, a gente pode cuidar das ervas para tudo. O terapeuta natural, ele pode cuidar de todos e todos, né, em primeiro lugar de si próprio. Então, a ideia é levar essa percepção, né, do que é ser um terapeuta natural e como que eu posso utilizar das ervas, né? Porque o terapeuta natural, ele não é
só um terapeuta que sabe trabalhar com as ervas. Mas o reikiano é um terapeuta natural. Ele não necessariamente está trabalhando com as ervas, mas ele está usando da terapia natural. Ele é um terapeuta natural, ele usa a energia natural, ele vê o ser como um ser completo, né? Não separado, né? Partes do corpo, partes corpos separados, não, é tudo junto, tudo interage, né? Então, o terapeuta natural é o ser, né? Que trabalha com a integração do ser, vendo? O ser completo, de uma forma holística, e usa de recursos naturais para a cura acontecer, né? Então, o terapeuta natural ele não vai recomendar um remédio. Vai na farmácia e você vai comprar um remédio tal. Não, isso quem vai fazer é um médico. É um médico na medicina tradicional, né? Remédios alopáticos. Então, não faz parte da terapia natural receitar remédios químicos processados, vamos dizer assim. Faz parte da terapia natural você receitar um chá, você fazer um óleo de ervas, você aplicar um reiki, fazer um benzimento, ter uma conversa, enfim. A terapia natural, ela circula por aí. E eu acho isso fantástico, porque você passa a resgatar partes, né, que ficaram perdidas. No xamanismo, a gente chama isso de perda da alma, né? Então, às vezes a gente passa por um processo muito traumático e uma parte nossa ficou ali, naquele instante que aconteceu aquela dor, aquele trauma, aquele choque. E é muito fácil de perceber isso porque a gente sente que um brilho nosso ficou para trás. Que depois daquele momento eu não fui mais a mesma, eu perdi poder, eu não me realizo como eu realizava antes. Eu tenho mais medo, eu sinto insegurança. Então a gente sente que uma força ficou presa ali. E se a gente não busca pegar aquela parte da alma de volta, a gente vai se sentindo despedaçada, né? Como se, não sei mais quem eu sou, eu não consigo encontrar o meu lugar, ou estou me sentindo despedaçada, né? Desfragmentada, a gente pode ter essas sensações, né? E é possível a gente fazer esse resgate da alma pelas terapias naturais, né? Isso é da terapia natural, resgatar essas partes. Por quê? Porque exatamente a gente vê o ser como um ser completo em energia e físico. Então eu posso, numa condução com ervas específicas, ir chamando essa parte de volta, né? Conduzindo a pessoa a chegar naquele ponto, trazer amor, né? Trazer cura, resgatar, limpar aquele processo obsessivo. Então isso é muito fantástico, né? Ver a pessoa renascendo, né? Porque quando a gente pega de volta esse pedacinho de alma que ficou perdido em algum canto, em alguma situação, a gente sente uma alegria, a gente sente, tô renascendo, né? Tô me recuperando, tô forte de novo, tô animada de novo, quero viver novamente, né? Então isso é muito prazeroso para quem recebe a cura e para quem conduz essa jornada, né? É uma jornada de reencontro com o curador que existe em você. Em um momento você vai ser responsável pela cura do outro, mas você vai ser o condutor. E isso é muito gratificante. Isso é muito prazeroso, isso faz tudo valer a pena, né? Eu fico muito feliz quando eu tenho uma resposta, né? Assim, de ver a pessoa mais feliz. Isso é muito, muito gratificante, né? E esse trabalho, ele proporciona isso, né? E a gente aprende muito, né? Uma experiência de uma pessoa te põe mais sábia. Você fala assim, poxa, que pessoa forte, né? Ela tá aqui precisando de ajuda, buscou a mim, né? Para ajudar nessa condução, mas que pessoa forte, que pessoa, né? E aí você vai lá e tenta e ajuda, porque por trás de toda doença tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma energia que não está equilibrada. E por trás de todo desequilíbrio existe um antídoto em emoção, em pensamento, em energia natural, em ervas. Em momentos muito difíceis na minha vida, eu recorri a um banho de ervas, eu recorri a óleo de ervas, eu recorri a deitar na grama, botar o pé na grama, né? Quem nunca
sentiu um bem-estar muito grande quando tirou o tênis e colocou o pé na grama e só respirou e sentiu a natureza? Quem nunca sentiu um bem-estar quando entrou numa mata? Né? Quem nunca achou a casa mais bonita quando viu uma flor em cima da mesa? Né? Então, é muito sutil esse reino e é tão poderoso ao mesmo tempo, né? Eu comparo muito com a energia do amor, porque o amor ele é muito sutil, mas é muito poderoso. E não tem como você entrar nesse reino e sintonizar com esse reino sem afinizar com essa vibração amorosa, né? E um dos trabalhos muito interessantes é de entender como que está a natureza na região que você, enfim, quiser entender, né? A geologia, como que é o chão, como que está a terra, como que está as ervas daquela região. Elas estão felizes, elas estão fortes, elas estão passando por algum processo de tristeza. Gente, as plantas sentem, tá? Elas sentem. Existe um estudo em cima disso que eu acho muito interessante, que ela tem uma frequência, né? E ela, por exemplo, uma pessoa que cuida da plantinha, se eu chego e cuido todo dia de uma plantinha, converso com ela e sinto ela, e vou interagindo, e vou cuidando da terra, ela vai sentir amor por mim. A mesma coisa que quando alguém cuida de mim assim, eu vou sentir o quê? Um amor, uma gratidão por essa pessoa. E isso cria um laço, isso cria um elo muito forte. E isso é o primeiro passo para um trabalho fantástico com as plantas, né? Por isso que é muito interessante você ir já cultivando, mesmo você morando em apartamento ou tendo um jardim, né, uma casa com um quintal que dê para você ter a sua hortinha, é bem interessante você já ir afinizando isso te põe numa capacidade de sentir a planta e de sentir o outro, de sentir a vida ao seu redor. Então, o ser um terapeuta natural é afinizar isso, né? E curar com as plantas quer dizer também interagir com as plantas, quer dizer também entender as plantas, quer dizer também respeitar as plantas, quer dizer também estudar as plantas e entender qual é a melhor planta que vai me ajudar. Entender que existem várias formas de atuar com as plantas, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um atendimento enquanto terapeuta natural, receitando um banho de ervas. Mas eu posso fazer um tratamento com óleo de ervas, receitando um chá, fazendo uma mandala energética. Eu posso fazer um benzimento. Eu posso ter essa planta dentro de casa. O que isso quer dizer? O que ela vai interagir com o ambiente? Aqui, a Era, ela está interagindo com o ambiente aqui. Ela tem um movimento energético aqui acontecendo com a presença dela. Agora, se eu interajo com ela, se eu abençoo, se eu ponho a mão nela e todo dia eu converso com ela, falo que ela é uma fofa, que ela é linda, olha como ela tá verdinha, né? E que, enfim, e vou trabalhando, eu vou interagindo com ela, se eu ponho a mão nela e peço, olha por mim, né? Imagina, olha essa parede, ela é toda cheia de Era. Imagina o tanto que ela pode me beneficiar em energia, porque existe a cura energética da planta. A planta ela libera uma vibração para o ambiente o tempo inteiro. A tuia, por exemplo, ela é muito comum em cemitérios. E eu acho assim muito interessante, porque a tuia ela trabalha em energia, ela no ambiente, ela ajuda a processar, a pessoa a desapegar, a pessoa sair de um padrão que é um padrão de posse. A morte é um grande desapego. A morte, tanto para quem fica, para quem vai, né, passa por um processo de transformação, de desapego muito grande, né? Então, às vezes, a gente atua com as plantas sem nem perceber. Assim como a gente tem uma questão corporal muito intensa, que é, não quero conversar com ninguém, eu faço assim. Eu não quero conversar, então eu tenho uma comunicação corporal. O terapeuta natural trabalha com isso. E as ervas, a gente atua com elas sem nem perceber que a gente está atuando. Imagina o tão poderoso que pode ser se a gente tiver a compreensão da força energética que a planta pode
trazer a cura e da força medicinal. E as mais variadas formas de atuar com as ervas. Então a gente pode receber a cura das ervas de várias formas, de vários caminhos. E uma pergunta muito comum, né, que alunos, pacientes fazem para mim é assim: mas eu tenho o dom para trabalhar com as ervas, eu tenho mãos de cura, ou a minha mão é boa para plantar, não é boa para plantar, sabe, uma certa insegurança de eu posso ou eu não posso? Olha, todos nós podemos. A faculdade de trabalhar com as ervas está muito na nossa permissão de nos avaliarmos, melhorarmos, ter intenção positiva. Então, quem tem a mão boa para plantar é quem conversa com a planta, é quem faz com cuidado, faz com carinho. E todo mundo tem essa centelha viva do amor, né, da capacidade de amar, da capacidade de cuidar. Todo mundo tem. Alguns colocam mais energia para trabalhar isso e outros ficam um pouco iludidos aí com as questões mais superficiais. Mas todo mundo tem um canal de cura. Todo mundo é um curador por natureza. Todo mundo pode ser um terapeuta natural, todo mundo pode trabalhar com as ervas. E o importante é dar o primeiro passo, o importante é arriscar, né? Arriscar a dar certo, né? Porque assim, vamos dizer assim que o não você já tem. Se você não fizer nada você já tem. Se você fizer, você pode ter muito mais. Você pode experimentar uma forma de curar que é muito positiva, que é natural, que vai acordar o seu espírito por um prazer que às vezes é desconhecido, né? A sensibilidade, a alegria, a percepção energética, o respeito por você, pela natureza, pelo próximo, isso vai cada vez mais ficando mais sutil e mais gostoso. E isso faz a gente ir chamando as nossas partes perdidas, né? E também tendo cada vez mais sensibilidade ao tratar das outras pessoas. Animais, coisas, objetos, né? E isso é muito interessante. Eu vou passar para vocês uma receitinha, né? Para quem sofre de herpes, que o estresse, né? Essa vida estressante, o processo emocional, ele vai refletir às vezes em uma herpes que estoura aí na boca, né? Imagina. Minha mãe, por exemplo, eu tive essa resposta com a minha mãe. Minha mãe, quando ela passa um período muito estressante, uma amiga também tem isso, nasce, né? Brota e estoura uma herpes na boca. Mas assim, as pessoas que passaram e utilizaram esse óleo tiveram uma resposta muito interessante. E assim, secou rápido, às vezes não chegou nem a estourar, né? Então, vou passar aí pra vocês. Você vai precisar de azeite, o azeite extra virgem, óleo de copaíba. Não é o óleo de copaíba que você compra em loja de essências, é óleo de copaíba natural, tá? Tem que ser natural. Tem que ser aquele que você fala assim, eu posso tomar? E a pessoa fala, pode? Esse é o natural, tá? Então, geralmente em casa de essência não é natural. Então, é uma farmácia de manipulação, enfim. Pensagem, baba-de-mão, espinheira santa, é isso. Você vai misturar, as ervas tem que ser seca, tá? Todas essas ervas que eu passei, seca. Vai colocar num vidrinho, vai misturar, vai deixar no escuro. Todo dia você mexe para ir soltar as propriedades mais rápido. Passado aí 30 dias, 21 dias, você pode, não precisa coar, porque aí ele vai soltando sempre, né? E vai passar. Vai balançar e vai passar aonde está estourado, onde está querendo estourar. Então vai ressecar. Ela vai ressecar assim, ela vai fechar mais rápido o processo, ou não vai chegar nem a abrir o processo, né? O ciclo da herpes. Tá? Então fica aí uma dica para vocês.